e agora você quer chegar e fazer isso como um primor? Então, Sabrina, respeita você. Se respeita. Se acolhe. Então, gente, hoje eu estava refletindo, né, sobre o que eu ia trazer para vocês. Sempre uma reflexão, sempre algo para vocês, para acrescentar para a vida de vocês, para fazer vocês falarem assim, nossa, mudou uma chavinha. O entendimento, ele nunca vem de uma vez só. Até porque se ele vier de uma vez só, a gente não aguenta, a gente não consegue assimilar. Então, o entendimento é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Olha só, como que a gente aprender é importante. Imagina um médico que sai da faculdade e nunca mais estuda, nunca mais vai se aprimorar na profissão dele. Qual médico que vai se sair melhor diante dos acontecimentos, diante das experiências? É aquele médico que está buscando sempre informação a mais, sempre coisas novas em relação à sua profissão, ou aquele médico que saiu da faculdade, aprendeu tudo que tinha que aprender e tá ok. Gente, é óbvio, né? É óbvio que o médico que vai lá e tá sempre estudando, tá sempre buscando informação. Esse médico cresce, esse médico vai ter mais soluções na hora que os problemas acontecerem. O médico vai ter mais criatividade para sair de situações, às vezes, que são mais complicadas. Por que eu tô falando isso para vocês? Quem é que um dia começou a estudar sobre si mesma, a ter esse olhar para dentro de si mesma? A gente não foi ensinado, gente, a gente não foi ensinada, nós não fomos ensinadas a olhar pra gente, a estudar os nossos comportamentos, a perceber as nossas emoções, a chegar e falar assim, o que você está sentindo? Então a gente não entra em contato com as nossas emoções, o que a gente está sentindo? A gente começa a ficar agitada. Vamos supor, eu estava querendo fazer uma coisa hoje, na verdade, desde a semana passada, e eu não estava conseguindo fazer. E aí eu andava para um lado, eu andava para o outro, e fazia, e tentava, e depois aí começava a procrastinar, começava a botar um monte de coisa, mas a minha procrastinação é ativa, é a pior procrastinação ainda, porque você ainda finge para você mesmo que você está fazendo coisas. Então eu começo, como tenho sempre um monte de coisa para fazer, ao invés de eu chegar e lá encarar a minha atividade, o que eu preciso fazer, não, eu começo a fazer outras coisas. E aí eu fui protelando o tempo, e eu lá, indo para um lado, eu comecei a ficar agitada, aí passou um dia, passou 2 dias. Ontem eu estava assim, arrasada comigo mesma, porque eu não estava conseguindo fazer o que eu estava querendo fazer. Hoje, eu falei assim, eu vou ter que dar um jeito, de fazer isso. E eu falei, de amanhã não passa. Aí passou amanhã e eu não consegui fazer. E aí eu já não tinha jeito, eu já não tinha como chegar e falar assim, olha, eu vou botar outra coisa, porque eu já estava com a corda no pescoço, com o tempo esgotado para entregar aquilo que eu tinha que entregar. E aí eu peguei e falei, meu Deus, e eu comecei a ficar agitada, começou a me dar uma angústia, uma vontade até de chorar. Por quê? Porque eu não estava conseguindo fazer aquilo ali, mas ao invés de eu chegar e falar assim, Sabrina, o que você está sentindo? Tô com angústia, que foi o que eu fiz, né? Só que fiz isso só no final da manhã só. O que você tá sentindo? Você tá com angústia? Você tá... Que é isso? Aí, no final, eu fui percebendo que você vai entrando assim meio que pra dentro de você, parece coisa de gente doida, né? Mas não é, gente. E aí você vai perguntando, você vai vendo o que eu tava sentindo. E quando eu fui ver, eu lembrei, sabe, que eu estava repetindo o mesmo padrão de comportamento que eu tinha lá atrás na escola. Lembra que eu sempre falo com vocês que eu tive problema de déficit de atenção, de um monte de coisa, e muitas vezes eu não conseguia fazer as coisas, eu não conseguia acompanhar a turma, e aquilo ali, o que acontecia? Eu ficava desesperada, porque não sabia, o povo estava andando e eu não conseguia ir junto com eles e não tinha ninguém para me ajudar. E aí eu ficava naquele desespero, sabe quando você quer ir junto e você não sabe como ir? E aí, o que aconteceu? Eu vi que eu estava repetindo o mesmo padrão lá de trás, eu estava repetindo hoje. O que eu não conseguia fazer, ao invés de eu chegar, sentar, me acalmar, eu entrava, naquela época eu já entrava nesse estado de desespero,
porque eu não conseguia fazer, não sabia como fazer, não tinha ninguém que eu pudesse recorrer. E aí eu começava, a sensação, gente, que tem, parece que você vai estar se afogando, assim, que você precisa fazer um negócio, você tem que fazer um negócio, você não consegue fazer, você não dá conta, você não sabe se você vai pra lá, se vai pra cá. Enquanto você consegue ir procrastinando, você vai procrastinando, depois você não consegue mais, porque vai chegar aquele momento que você tem que entregar aquilo ali. Aí eu falei assim, me acalmei, que eu comecei a ver que eu voltei lá para aquela criança que estava lá na escola de jardim, os mesmos sentimentos. Eu me vi hoje, aquela Sabrina lá de trás, e que ficava lá desnorteada, desesperada. Aí eu parei, falei assim, calma, Sabrina, o que tá aqui não é a Sabrina adulta. O que tomou conta agora da situação é a Sabrina criança, né? É a Sabrina criança. E aí eu falei, só que aí é o que eu tô te falando, eu comecei a perceber que quando eu fui tentar começar a fazer, que eu vi que eu não estava conseguindo fazer, ao invés de eu chegar e parar e buscar ajuda, eu comecei a andar, né? Falar andar igual um piro tonto, assim, ó. E aí procrastinei fazendo outras coisas, fui. Só sei que no final, quando eu vi hoje, quando eu parei, falei, Sabrina, calma, para, porque senão você vai surtar. Pensa no que você tá sentindo. Por que você tá assim? Por que você tá assim? E aí, gente, parece loucura, mas não é. Quando você para voltar os olhos para dentro de você, você começa a achar a resposta. Confia em mim. E a partir da emoção que você tá ali, você começa a perceber qual é o comportamento que está gerando aquilo ali, por que você está fazendo aquilo. Então eu comecei a entender a emoção, eu comecei a perceber que a imagem que veio, quando eu fui buscar a imagem que veio, quando vem essas imagens assim, pega porque é a resposta do inconsciente, vocês estão aqui para aprender, entendeu? Então quando você busca essa resposta e vier um lance de imagem, um assim, para você, pega porque aquilo ali é uma resposta do seu inconsciente para você. E na hora que eu fechei, que eu voltei para mim, que eu fui buscar essa emoção e veio o flash o quê? Exatamente da Sabrina lá atrás, na escola, naquele momento que eu estava passando por aquela situação, que eu queria aprender, que eu não sabia, o povo estava indo, né? O povo seria o tempo passando, a professora chegando, eu tendo que fazer alguma coisa. E eu não conseguia ir. Então, aquilo ali, eu falei, gente, eu tô fazendo a mesma coisa. Eu pude entender que aquele comportamento era um comportamento lá atrás. E que a Sabrina agora, ao invés de estar reagindo como uma Sabrina adulta, que sabe o que tem que ser feito, que sabe achar as coisas que tem que achar, as informações, as respostas. Não, eu entrei no modo criança. E comecei a me desesperar, rodar para um lado para o outro. Gente, sem brincadeira, eu falo para vocês aqui, eu tava com vontade de chorar. Igual criança. Uma coisa, gente, e é simples, tá? Essa foi simples. Se eu falar para vocês, vocês não vão acreditar. Eu tenho muita facilidade de fazer vídeo ao vivo. Muito fácil. Para mim, isso aqui... As pessoas falam, né, o vídeo ao vivo, você passar conteúdo ao vivo é muito mais difícil, porque você tem que ter aquilo na cabeça. Você gravar um vídeo é muito mais fácil, porque você pode ter aquilo ali na sua frente, né, e aí você grava um trecho, grava outro trecho, depois edita. Só que pra mim, gravar vídeo de conteúdo, assim, dentro de um texto, sem eu estar livre ali pra poder falar o que eu quiser, pra mim, gente, isso é uma angústia, uma agonia. Mas é desesperador? Não é. É pra fazer, mas tá tudo bem, tá tudo certo, Sabrina. Mas não, aquilo ali, eu peguei um negócio que eu, a princípio, tive dificuldade e eu comecei o quê? A me deixar ir nas emoções da Sabrina criança. E quando eu vi, eu tava reagindo igual a Sabrina criança. Me deu um nervoso, me deu raiva, me deu vontade de gritar, me deu vontade de ser agressiva. Aí você fala, Sabrina, você passa por isso? Claro, gente, eu sou humana, eu sou igual a você.
Não é porque você aprende que você vai e coloca e muda. Não, a gente entende agora. Agora eu entendo. Então eu posso chegar e fazer o quê? Eu posso perceber, eu posso entender e aí eu retomo o controle da situação. Se eu não soubesse, eu ia ficar o quê? Eu ia desmoronar, com certeza, eu ia desistir, eu ia falar assim, porque era o que acontecia lá atrás, eu ia desistir e falar assim, olha, eu não consigo, não dá, e não é pra mim, não nasci pra isso. Entendeu? Então, hoje você consegue, entendendo como é que são esses padrões de comportamento, a colocar na prática, começou a ficar azucrinada, começou a sair do seu centro, é o equilíbrio, seu equilíbrio emocional. Eu estava sem meu equilíbrio emocional, eu já tinha desestabilizado. Então, quando eu vi que eu não conseguia fazer aquilo que eu tinha que fazer e eu não sabia como pegar e resolver aquilo, o que eu fiz? Eu comecei a procrastinar. Então, gente, procrastinação tem tudo a ver com a raiz do medo. Medo de quê, Sabrina? Medo de você não dar conta. Medo de você não conseguir fazer. Medo de você não conseguir fazer e passar vergonha. Medo de se expor. Então, procrastinação tem tudo a ver com medo. Você procrastina exatamente aquilo que você acha que você não vai dar conta, que você não sabe fazer. Só que para pensar que todas as coisas que eu procrastinava não eram porque eram mais difíceis ou mais complexas, não. Eram coisas que tinham a ver com a Sabrina lá atrás, que de algum modo, relacionado àquilo ali, lá atrás eu me senti incompetente, eu me senti incapaz, eu me senti inadequada. Então aí eu trago aquilo lá de trás para cá. Vou te dar um exemplo. Quando eu era criança, por eu ter essa mente assim, para mim é muito difícil, às vezes, organizar coisas práticas. Se você chegar e falar assim para mim, Sabrina, tem toda essa bagunça aqui, esse quarto tá todo bagunçado. Você vai botar tudo no lugar. Mas tá vendo essa prateleira aqui, ó? Você vai organizar ela aqui, você vai pegar isso aqui, vai botar isso tudo aqui, limpa tudo e você vai botar cada coisa no seu devido lugar. Ótimo, eu vou fazer. Agora, você quer me matar. Gente, dá dor no meu corpo inteiro, dá dor no meu corpo inteiro. É você chegar e falar assim, organiza isso. Pegar pecinha, achar lugar para pecinha, achar lugar para peçona, achar lugar para isso. Ó, só de falar me dá uma angústia, me dá angústia. Por quê? Porque quando eu era pequena, minha mãe falava assim, aqui ó, você vai organizar isso aqui, você vai organizar isso tudo aqui. Eu olhava aquilo, eu não conseguia fazer direito aquilo. E a minha irmã Brunella, pensa numa pessoa que é o oposto. Brunella é o oposto, Brunella é o poço da organização mental. A Brunella, ela gente, é o suprassumo da organização. E aí ela chegava, ela organizava tudo, ela botava tudo, e eu tava lá assim, ó, parada, olhando para aquilo ali. E falando assim, por onde eu começo? Por onde eu começo? Eu não conseguia, porque para mim era complicado. E aí acabou que... O que acontecia? A mamãe chegava no quarto... Pronto. Hoje eu vou falar assim, eu vou fazer assim, Sabrina, você vai pegar, você vai organizar aquela gaveta sua lá. Gente, sem brincadeira, eu vou ler 10 livros, eu vou fazer 20 resumos, eu vou fazer o que você quiser, mas eu vou enrolar para ir arrumar uma gaveta. Não porque tem preguiça, não é, entendeu? É uma questão de você ainda tá preso àquela Sabrina lá atrás. Quando eu descobri isso, foi tão libertador para mim, quando eu descobri isso, que eu falei assim, eu não sou, sabe, uma pessoa imprestável, porque a gente acha que a gente é imprestável, porque se a gente não dá conta de fazer tudo, a gente acha que é imprestável. Eu não sou essa pessoa. E aí eu comecei a entender que tudo aquilo que eu procrastinava, tudo aquilo que eu evitava entrar em contato, era exatamente as coisas lá atrás, quando eu era criança, que eu entrei em contato e foram muito sacrificantes para mim, foram muito doídas para mim, foram experiências dolorosas. Então,
para e presta atenção, que você que tem alguma área na sua vida que você procrastina, com certeza não é a sua vida inteira, com certeza, para pensar se não tem a ver com aquilo que você teve problema lá atrás, aquilo que você, sabe, que brigaram com você, que exigiram de você e ninguém parou para te ensinar, ninguém parou para te ajudar. E você como criança, você ficou lá estatelada, sabe, sem conseguir saber o que fazer. Porque a criança, gente, é criança. E às vezes a gente como adulto, a gente trata aquela criança como se fosse adulto. Dá conta! Faz! Menina, você lavou essa vasilha aí, tá igual sua cara. Lava de novo. Provavelmente você vai o quê? Você vai procrastinar para lavar a vasilha. Porque você ficou traumatizada. Porque você não faz aquilo direito. Então, o que seu cérebro entende? Ó a sacada. O que seu cérebro entende? Seu cérebro entende que, não, eu tenho que proteger ela. Eu tenho que proteger ela, porque se ela for lá arrumar essa gaveta, gente, depois que eu descobri isso, eu comecei a encarar mais as gavetas, tá? Se ela pegar e for arrumar a gaveta, ela vai sofrer, porque o cérebro, gente, lembra? O seu cérebro, ele não tem a dimensão do que é passado, presente e futuro. Para ele é uma coisa só, você é uma coisa só. Se ele entendeu uma coisa lá atrás e reagiu àquilo e deu certo, então ele vai trazendo aquele tipo de comportamento pro resto da sua vida. Por isso que a gente tem que pegar e fazer o quê? A gente tem que identificar hoje quais são nossos problemas, nossos bloqueios, nossas travas, porque está relacionado àquilo que está lá atrás, às suas experiências lá atrás. Sabrina, como é que eu resolvo isso? A consciência. Quando você toma consciência de algo, aí o que acontece? Você pode tomar as rédeas da situação. Quando eu tomei consciência de que não era mais a Sabrina que ia arrumar a gaveta, a Sabrina lá de trás, que não ia saber o que fazer. Eu tenho dificuldade? Claro que eu tenho muita dificuldade. Por quê? Porque por eu ter procrastinado todo esse processo, eu não desenvolvi recursos. Além do meu cérebro, do meu tipo de inteligência, não colaborar para esse tipo de coisa. Então, o meu tipo de inteligência já não colabora. Eu evitei entrar em contato com esse tipo de atividade, então não desenvolvi recursos relacionados àquilo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de um jeito que nunca vai ser a perfeição da forma como, vamos botar, minha irmã faz, ou uma outra pessoa faz. Aí, você tem que fazer o quê? Se perdoa, aceita, porque entra outro problema, que você vai lá fazer, mas o negócio não ficou do jeito que você queria que ficasse, o negócio não ficou perfeito, igual a sua irmã fazia, aí você fica o quê? Você fica arrasada, você fica frustrada, e você não chega e fala, ei, peraí, seu tipo de inteligência não é para isso. Não que você não tenha que fazer, mas o seu tipo de inteligência não ajuda isso. Você evitou entrar em contato com isso a vida inteira, porque isso trazia sofrimento para você. E agora você quer chegar e fazer isso como um primor? Então, Sabrina, respeita você. Se respeita. Se acolhe. Sabe? Você tentou, você foi lá, você fez. Porque tem isso, gente. Quando a gente consegue vencer a danada procrastinação e a gente vai fazer, a gente quer fazer perfeito. Sendo que nós nunca fizemos aquilo ali de uma forma, sabe, repetidamente, para chegar a ficar perfeito. A perfeição só vem com o quê? Com a repetição, com a repetição, com a repetição. Então, a gente é muito bandido com a gente mesmo, sabe? Essa é a palavra. A gente é muito filha da mãe com a gente mesmo. A gente é má com a gente. Nossa, fico com raiva disso. Como é que a gente é má? Como é que a gente dificulta? Como é que a gente atrapalha a gente mesmo? Como é que a gente traz angústia pra gente? Como é que a gente traz sofrimento pra gente? Porque a gente, as pessoas nem estão exigindo aquilo de você e você tá ali, não, tem que ser direito, tem que ser perfeito. Você nem sabe, ninguém nem vai ver aquilo, às vezes você tá lá, tem que ser perfeito, tem que ser, faz de qualquer jeito, mas faz. É o que eu estou tentando aprender, porque o meu lema não era esse. Se não for para fazer certo, não faz. Porque senão você vai passar vergonha, você vai se expor. Então, assim, eu tenho aprendido de alguns anos para trás
vai ser perfeito, vai ser imperfeito, vai ser do jeito que tem que ser, mas você não vai ficar parada, Sabrina. Você não vai ficar parada. Você vai avançar sempre, aos trancos, aos barrancos, engatinhando, sei lá, soltando pipa, saltitando, correndo, de uma perna só, mas você vai andar, você vai caminhar, você vai pra frente. O que você não vai é ficar parada como você ficou a vida inteira. Por quê? Porque você tinha medo de fazer o negócio, não fazer certo, não fazer bem feito e as pessoas irem... Gente, se você quiser acabar com a sua vida, se você quiser parar com a sua vida, se você quiser ser um zero à esquerda, começa a prestar atenção no que as pessoas, sabe, falam de você. Começa a dar seus ouvidos para o que os outros falam de você. Dá seus ouvidos e começa a escutar o que as pessoas falam a seu respeito. Você vai ter a sua vida afundada. Você vai ter a sua vida afundada. Ah, as pessoas são ruins? Não! Se a gente faz isso com a gente, por que os outros não vão fazer? Se a gente, desce o pau na gente mesmo, por que os outros não vão fazer? Então, para de prestar atenção no que o outro fala e se acolha também. Pega o seu lado má e deixa lá com os outros. Porque você, a vida inteira, você fez isso, você aprendeu. As pessoas te criticavam e você fez o quê? Você pegou esse ritmo aí e continua se criticando. Você se critica, você critica o seu corpo, você critica a sua roupa, você critica a sua pele, você critica o seu cabelo, você critica que você não tem o temperamento que você queria, você critica que você não tem o dinheiro que você queria, você critica que seu marido não é o marido que você queria, que seus filhos não são o que você queria, que você... Pô, gente, eu tô falando isso pra vocês, mas isso é pra mim também, tá? É pra mim. Eu tô falando, mas é pra mim também. Eu tô aprendendo a viver assim. E a primeira forma da gente começar a viver assim é se indignando com a gente. É se indignando com você, falando assim, você não vai viver mais assim. Você não vai trazer sofrimento para você mesma. Você não vai pegar sofrimento e trazer para você. Já tá difícil, a vida já é difícil por si só. Para que você tá dificultando mais isso aí? Não precisa dificultar mais. Não precisa piorar mais a situação. Eu vou falar que a dificuldade de 100, a dificuldade da vida, eu vou falar, eu vou te falar que eu não vou nem exagerar, tá? Mas 80% o problema da dificuldade da vida é a gente que coloca sobre a gente mesmo. É a gente que chega, ai, puxa, ele não podia ter falado assim comigo. Ai, puxa, ele nem elogiou. Ai, puxa, o negócio não tá perfeito do jeito que eu queria que tivesse. O que vão pensar de mim? Ai, puxa, será que eu falei errado? Será que eu falei certo? Será que eu errei? Será que eu não errei? Será que eu cometi erro de português? Puxa, eu não devia ter falado. Puxa, eu não devia ter escrito. Olha como a gente é com a gente, gente. A gente quer leveza. A gente quer viver a vida leve, de uma forma mais leve. Já basta falar igual Jesus, já basta as aflições do seu próprio dia. Para que a gente vai trazer mais problema pra gente? Sabe? Então, leveza. Aí eu volto a falar com vocês, Sabrina, mas você tá ensinando isso pra gente? Gente, eu vivo isso também. Eu vivo isso, só que hoje eu sei. Então, quando eu vejo que eu entrei nesse modo, eu tento tomar o controle da situação. E é o que você vai começar a ver cada vez mais. Você vai começar a se ver nesse modo operacional, né? De se importar com a crítica, de se criticar, de voltar para padrões da infância e começar a responder o seu hoje com comportamentos infantis, né? Com aquela criança lá. Você começa a perceber isso e você começa a falar assim, opa, bom, controle, pera aí, senão... Porque antes você acha o quê? Você acha que você é aquilo ali. Eu sou isso. Eu tô agressivo? Eu tô agressivo porque eu tô agressivo, porque eu tô nervosa. Não, agora você fala assim, opa, tá agressiva? Veio o modo agressividade? Isso não tem nada a ver com você. Então, se você veio esse modo, o que é, Sabrina? Você tá com medo? Você tá com medo de quê? Você tá com medo de não conseguir fazer o vídeo que você tem que fazer? Se não conseguir fazer, tá tudo bem, tá tudo certo. Faz do jeito que dá, faz da forma que deu para fazer. Então, sabe, a gente tem que entender essas coisas, estudar essas coisas, para que a gente possa crescer. E o crescimento para a gente vai vir a partir do momento que a gente tirar esses pesos que a gente carrega.
É só assim, gente. É só assim. É muito peso que a gente carrega, peso desnecessário. Eu tô falando pra vocês aqui, eu tô me arrepiando. Sabe, a quantidade de peso que a gente carrega sem necessidade, a quantidade de bloqueio que a gente levanta, que não precisa. Então, a gente não consegue ser muitas vezes leve, a gente não consegue, sabe, usufruir das coisas que a vida proporciona pra gente, porque a gente tá agarrada a muita coisa. E aí, quando eu me dei oportunidade, sabe, de andar na minha velocidade, de não fazer força para me sentir amada, sabe, de não me esforçar para me sentir amada, para eu, sabe, entender que as pessoas estavam me amando. Quando eu parei de fazer força e falei, cansei, se eu não largar isso, eu vou morrer. Eu comecei a ver como eu era amada. É um paradoxo, né? A gente corre atrás do amor, a gente corre atrás do amor, a gente corre atrás do amor, a gente tenta não falar não, a gente tenta ser melhor, fazer tudo, ser a mais perfeita que a gente consegue ser na nossa imaginação, né? E aí quando a gente chega assim e fala assim, olha, se eu realmente, eu entrei num processo que eu falei, se eu não mudar, eu vou morrer. Vou morrer. Não tem outra. Tamanho era a exigência que eu fazia de mim mesma. Era muita exigência. Muita exigência. Era muita. Eu tinha que dar conta de tudo. Eu tinha que fazer tudo e dar conta de tudo. E quando eu não dava, eu ficava tão mal. Eu me sentia tão culpada. Eu me consumia na culpa. Se eu falasse um não, se eu não tivesse dado a atenção que eu gostaria de ter dado, eu quase morri. Então, até eu achar esse equilíbrio, sabe, de chegar e falar, não, peraí, se eu não olhar pra mim, que adianta? Eu vou te ajudar agora, mas daqui a pouco eu vou estar incapacitada aqui e eu vou parar de ajudar todo mundo. Então, cuidado, vamos equilibrar, Sabrina. Sabrina, família, que é o nosso primeiro ministério, né? Depois você tá ali, tem a igreja, tem as coisas, tem as pessoas, mas você tem que estar vendo como é que você tá, se monitorando. E aí você percebe, quando você para de tentar ser amada, você percebe que você já é amada. Eu acho que essa é a grande beleza do negócio, assim. Pessoal, muito obrigada, foi maravilhoso. Foi muito boa a conversa hoje, foi muito maravilhosa. Só deixa ela aí entrar, ficar dentro de você, porque isso aí, seu próprio cérebro vai se encarregar de você, sabe, de surtir efeito isso em você. Pega essa live, gente, manda pra alguém assistir. Beijo grande!